Fala, turminha, tudo bem? Espero que sim. Estamos começando mais uma aula de introdução ao cálculo. E nessa aula nós vamos falar rapidinho sobre função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Tá bom, olha só, nós já tínhamos visto em funções que ela pode ser representada também pelo diagrama de Venn, né? Então, aqui são aqueles balãozinhos lá. E aí, essa função, ela pode ser encarada, por exemplo, uma função f de a em b, onde o domínio está em A e o contradomínio e a imagem estão em B. É isso? E aí eu tenho vários elementos aqui em A e vários elementos em B. E qual que é a regra? A regra é que para ser função, estou falando de injetora, para ser função, todos os elementos do conjunto A precisam ter um correspondente em B, certo? Certo. Isso aí você não está enganado. Bom, daí esse correspondente, né, geralmente é uma setinha. Vou colocar uma setinha aqui. E aí é isso aqui, né? Pronto, ó, todos têm um correspondente bonitinho. Isso é uma função. Tá bom. Agora, qual que é a diferença de injetora, bijetora, subjetora e enfim? Gente, se todos possuem um, vamos desenhar o outro cinza aqui, ó. Vamos supor que eu tenho mais um cinza aqui. Vou colocar dois, tá bom? São elementos. Bom, todos aqui têm um correspondente. Legal. Mas todos têm apenas um diferente. Não tem nenhum y que é para 2 ao mesmo tempo. É uma função injetora. Todos são ou injetiva, ou seja, todos recebem apenas um domínio. Vamos ver um exemplo disso? Ó, exemplo. Qualquer função afim. F de x, por exemplo, igual a x mais 1. Qualquer elemento de x aqui vai ter um elemento, ó, um f de x1 vai ser sempre diferente de um f de x2. Você nunca vai ter dois elementos de x que vai ter o mesmo y. Então, essa aqui sim é injetora. Agora, quer ver uma função que não é injetora? É o clássico da quadrática. Qualquer função quadrática. Por exemplo, eu gosto de colocar essa aqui como exemplo, que ela é bem legal. Porque essa aqui já tem dois zeros. Né? Os zeros da função x1 e x2 é igual a 2 e 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que o y, né, igual a zero quando colocar o x igual a 2 ou o x igual a 3. Então, tradução, qual que é o valor quando x igual a 2? É zero. Qual que é o valor quando x igual a 3? É zero. É a mesma coisa que y, não é isso? Nós já tínhamos visto, né? O valor que está aqui, que é o que recebe, é o par ordenado do y, o x aqui, certo? Então, olha só. Aqui é a revisão lá do início mesmo de funções, tá bom? Então, as duas, 2 e 3, possuem a mesma imagem, possuem o zero. É como se lá no diagrama tivesse um 2 e o 3 e os dois fossem para o mesmo, bom? Então, neste caso, ela não é injetora. Toda função quadrática ela não vai ser injetora e toda função afim ela vai ser sim injetora, tá bom? Então, função afim, função do primeiro grau, ela é injetora e função quadrática ela não é injetora, por quê? Porque não tem como, né? E isso não vale só para o zero não, tá bom? Se eu colocasse para achar os correspondentes para y igual a 1, provavelmente iam ter 2 também e assim ia, ok? Beleza. Agora nós vamos falar de função. Calma aí, nós vamos falar de função sobrejetora. O que, que vem a ser a sobrejetora? A função sobrejetora é quando acontece aquele negócio bonitinho, né? Todo mundo recebe uma setinha. Por exemplo, nós temos aqui, ó, vamos imaginar outro conjuntinho de bolinhas. E aí, conjuntinho de bolinhas. Bom, se todos do B, né, imaginando que isso aqui é o B e isso aqui é o A, todos do B recebem seta, o que a gente pode dizer? Que o contradomínio é igual à minha imagem.
né? Tá bonitinho aqui. Então, neste caso, é uma sobrejetora, tá bom? Então, toda vez que não sobrar nenhum elemento aqui, pode sobrar? Pode, ele não vai deixar de ser função, mas ele vai deixar de ser sobrejetora, tá certo? Então, aqui, ó, não sobrou nenhum, ela é sobrejetora. E neste caso aqui em específico, ela também é injetora, porque nós já tínhamos falado antes, todos recebem apenas uma única seta. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pegar aqui ó, outra bolinha e vamos ligar. Pergunto, ela ainda é sobrejetora? Sim, ainda é sobrejetora, porque o contradomínio e a imagem são iguais, porém não é mais injetora. E o terceiro caso, que você já deve imaginar pelo nome, é o caso da bijetora. O que vem a ser a bijetora? Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. É o caso que eu tinha passado aqui anteriormente. E, gente, quando acontece isso, essa função ela permite a inversa, que vem a ser uma função inversa. Vamos lá, função inversa. Aproveitar e passar tudo isso aqui numa aula só. Função inversa é o contrário, né? O próprio nome já fala aí. E ela você encontra quando você inverte o x e o y. Então, deixa eu ver um exemplo aqui. Ó. Faz de conta que eu tenho lá a função f de x igual a x mais 1. E eu quero encontrar o f elevado a menos 1 de x. Ó, função inversa vai estar sempre assim, elevado a menos 1, que é o inverso. Como que seria? A primeira coisa que você tem que fazer, para ficar mais fácil o seu cálculo, é isso aqui. Apagar o f de x e chamar ele de y. Pronto, chamou de y. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar do y, eu vou colocar o x. E no lugar do x, eu vou colocar o y. Tá ok? Aí você vai falar, mas professor, tá errado isso aqui. Como que eu faço para trabalhar? Gente, eu tenho que isolar o y, não é isso? Do jeitinho que estava antes. O y igualzinho, o y isolado. Então, passo para cá o menos y. Vai ficar igual a 1 menos x. Mas eu quero saber o y, não o menos y. Multiplica por menos 1. Y igual a 1 mais x. Pronto. Essa é a função inversa. Então, olha só. Enquanto que o f de x é igual a x mais 1. Opa, aqui esqueci do sinalzinho de menos, né? E aí, ó, o f elevado a menos 1, ou seja, a inversa de f, ela pode ser representada como sendo x menos 1. Vamos ver como que vai ficar isso aqui no gráfico? Vamos abrir o GeoGebra. Pessoal, nós estamos aqui agora no gráfico, no GeoGebra, tá? Essa linha verde, ela vai representar a função x mais 1. E essa linha azul, ela vai representar a função x menos 1, que é a inversa. Eu sei que a maioria de vocês deve estar pensando que a inversa talvez fosse cruzar ela, mas não, gente. A função inversa, como que eu sei que ela está certa? É simples. Vou colocar aqui agora para vocês verem a função f de x igual a x, que é a função identidade. Olha só. Observem que as duas elas estão simétricas. A distância em relação a essa reta marronzinha está igual. Isso é um sinal de que o que você fez está certo no gráfico. Então, função inversa, para existir a função inversa, precisa ser injetora e sobrejetora, ou seja, injetora. E no gráfico, se você fez certinho, ele vai ficar simétrico a esse eixo aqui, que é a abscissa, é a metade do primeiro e do terceiro quadrante. Ok, gente? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo aí. Um abraço.